E pensando no homem, a Bíblia trata do ser humano como um todo. Pensa nos nossos sonhos, pensa e trata dos nossos objetivos, da nossa maturidade, da nossa salvação. Isso é o mais importante. Fala a respeito das nossas doenças físicas, mas também fala a respeito das nossas doenças emocionais. A Bíblia não é um manual de psiquiatria nem de psicologia, mas tem psiquiatria e psicologia na Bíblia. A Bíblia não tem aqui o CID-10, né? Mas tem textos que nos mostram algumas enfermidades da alma, algumas anomalias que atingem a nossa vida. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre como lidar com as nossas frustrações à luz de 1 Reis 19. O que é frustração? Se eu perguntasse, muitas pessoas iriam responder, cada uma com uma dissertativa. Frustração é um sentimento, é uma emoção que ocorre quando algo que era esperado não ocorreu. É uma sensação de incapacidade diante de desgostos, desgostos sofridos, de sofrimentos, diante de obstáculos difíceis de serem ultrapassados e que impede de nós chegarmos aonde desejamos. Frustração ocorre quando identificamos um erro entre aquilo que planejamos alcançar e o que realmente aconteceu. Frustração só ocorre quando existem expectativas. E quanto maior essas expectativas se mostrarem, maior será a intensidade e o grau da frustração. Quando a expectativa é frustrada, pode muitas vezes despertar uma vontade de mudanças, né? E se transformar em impulso para as novas ações. Quando a gente olha aqui em 1 Reis 19, encontramos o profeta Elias frustrado. A frustração dele foi tão grande, tão intensa, que o levou a um estado de depressão e até mesmo um desejo suicida, gente. O grande profeta Elias, um guerreiro. O interessante é que isso ocorreu logo após o profeta Elias ter logrado êxito no confronto com os profetas de Baal. Elias desafia 450 profetas de Baal, além dos outros profetas de Astarote, logra êxito, mas depois ele entra num quadro de frustração tremendo e o leva para um estado psicossomático, um estado de depressão. Quais foram as causas, ou a principal causa da frustração de Elias? Quando a gente vê o versículo 1 a 3, diz o seguinte: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo. Veja aí, a primeira causa, a causa principal que levou Elias a ficar frustrado foi o medo. Todos nós enfrentamos medo. O medo está presente diante de situações com as quais não podemos lidar, ou com as quais parecem maiores do que a nossa capacidade de suportar. A gente tem medo de mudar de emprego, a gente tem medo quando vai fazer uma prova, né? Que aquela ansiedade tão grande, tem pessoas que transpiram, tem pessoas que até chegam a desmaiar com isso. O medo que nos atemoriza, o medo está presente em todo lugar, né? Além desse medo que causou a frustração de Elias, e olha, a gente pode falar, poxa, Elias é covarde. Que isso, gente? Ele era um ser humano. Ele havia logrado êxito contra os 450 profetas de Baal, mostrou ser um grande herói. Mas agora, quando Jezabel fala, eu vou te matar, ele fica com medo. E às vezes as pessoas falam, é um covarde. Não,
O ser humano tem sentimentos, e esse sentimento de frustração invadiu a mente, a alma de Elias, que ele nem lembrou do que tinha feito, e naquele momento ele esquece até mesmo do poder de Deus, e entra num período de ostracismo. Você vai ver que ele foge para salvar a vida, mas depois ele mesmo pede para Deus tirar a vida dele. E além desse medo, ele fica com um sentimento de autocomiseração. O que é isso? Sentir pena de si próprio. Veja o que ele diz no versículo 10 e no versículo 14. No versículo 10, quando o Senhor aparece para ele, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Ele começa a sentir pena dele próprio. E no versículo 14 ele diz, e respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar. O medo atemoriza Elias. O medo entra no seu coração, entra na sua mente, e ele não consegue mais enxergar, não consegue raciocinar sobre o poder de Deus, sobre as suas conquistas que ele havia feito através do seu ministério profético, através da vida de Deus na sua vida, através da presença de Deus na vida dele. Agora o medo, a autocomiseração falam mais alto, e ele se encontra frustrado, deprimido e com desejo suicida. E quais foram as consequências da frustração de Elias? O que aconteceu com ele por causa dessa frustração intensa? Primeiramente, fuga, como nós vimos no versículo 3. Ele foge. Depois ele se isola. O versículo 3 fala que ele se apartou do seu companheiro. Ele está indo com o seu companheiro, depois chega um momento que ele fala assim: fica aí, vou embora. Quer ficar sozinho. Às vezes as pessoas frustradas, quanto mais precisa de ajuda, tem momento que não quer ver ninguém, tem momento que quer ficar sozinho, isolado, não quer ouvir ninguém falar nada, não quer ver ninguém. E Elias estava assim, gente. A frustração era tão grande que ele foge de tudo e de todos, ele se isola, ele se apartou do seu companheiro, diz o versículo 3. No versículo 4, ele foge para o deserto, e no versículo 9 ele vai e se esconde numa caverna. Está lá, é o que a gente chama de ostracismo, se fechar dentro de si, porque a frustração era grande e o levou a um estresse profundo e uma depressão profunda. Ele não quer ver ninguém. No momento que ele mais precisa de gente, ele não quer ver ninguém, ele quer se isolar. O medo falou mais alto, e essa frustração envolve toda a vida de Elias, e ele não consegue raciocinar direito. Se isola, foge, e ao mesmo tempo ele não age com coerência. Os sentimentos e o pensamento dele parecem estarem desconexos. Em vez de ele fazer algo que é esperado, ele não faz. E como que a gente vê esse agir sem coerência por parte de Elias? Primeiro ele reclama da solidão. Ele fala: olha, só fiquei eu. Mas ele prefere ficar sozinho. Ele diz: Senhor, mataram todos os teus profetas, só ficou eu. Mas depois ele foge para o deserto, manda o seu companheiro ficar longe e fica sozinho. Veja que não há coerência. Reclama de que não tem ninguém ao seu lado, mas quer ficar sozinho. Foge para não morrer, mas acaba pedindo sua morte. Se você prestar atenção, olha o que ele diz aqui no versículo 4. Entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou. Teve coragem de orar. Mas olha a oração dele. Orou pedindo a morte. Ele diz: já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Você vai ver que 2 vezes Elias ora pedindo a morte. Veja que coisa, né? Ele foge porque Jezabel fala: vou te matar. Ele foge para não morrer.
daqui a pouco ele fala, não, mas eu quero morrer. Senhor, me mata. Tira minha vida. Incoerência. O seu cérebro não consegue concatenar suas ideias de forma coerente. Foge para não morrer, mas acaba pedindo sua morte. E ao mesmo tempo ele tem uma falta de percepção da ação divina. Não consegue enxergar Deus em meio àquilo tudo. Ele se vê sozinho, mas não percebe que Deus tem outros recursos. Veja o versículo 18. Deus fala assim para ele: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não beijaram. Ele está dizendo: Senhor, mataram todos os teus profetas, eu fiquei sozinho. Deus fala: Elias, não é isso. Tem aí 18.000. Tu não está sozinho. Não, 7.000. Tu não está sozinho. Tem 7.000. Então Elias não consegue perceber os recursos de Deus na sua vida. Ele não percebe que Deus não tinha desistido dele. Se você olhar a narrativa, ele está lá querendo morrer. Deus vai lá, acorda ele, manda um anjo, dá pão e comida, fala: Elias, acorda. O que tu está fazendo aí, rapaz? Levanta, dá comida, e aquela comida levanta Elias caminha 40 dias, depois ele volta a dormir de novo, e o anjo: opa, que isso? Acorda, rapaz. Quando ele se esconde na caverna, Deus aparece para ele, mas ele não consegue perceber Deus agindo. E a pessoa, quando está nesse nível de frustração, não consegue perceber. Vem para o culto, se o culto for uma bênção, ele sai vazio. Porque ele não consegue, gente, perceber. Parece que alguma enzima envolve o seu cérebro e acaba encobrindo tudo aquilo que está em volta. Ele não consegue enxergar, ele não consegue ouvir as coisas com clareza. Elias estava assim. A frustração era tão grande que ele foge, se isola, não age coerentemente e tem falta de percepção da ação de Deus na vida dele. Agora, Deus não havia desistido de Elias. E eu quero dizer para você nessa noite: não importa o que você está passando, Deus não desistiu de você. Não importa o grau da dificuldade que se levanta contra você, Deus ainda não desistiu de você e jamais vai desistir de você. Em meio àquilo tudo, Deus investiu na vida de Elias. Quais foram as providências de Deus para Elias lidar com essa frustração? Primeiro, Deus providencia uma satisfação física a Elias. Versículos 5 e 6. Depois deitou-se debaixo da árvore e dormiu. De repente o anjo tocou nele e disse: levante e coma. Elias olhou ao redor ali, junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quente e um jarro de água. Ele comeu, bebeu. O que ele fez? Deitou-se de novo. A situação era tão grave que Deus vai lá, o anjo: Elias, acorda, anima ele. E aí ele olha, que maravilha, né? O garçom do céu trouxe pãozinho quentinho, jarro de água. Come e bebe. Ele come e bebe. Mas o que ele fez? Voltou a dormir. Deus podia falar: está de brincadeira, eu não desisto desse cara. Deus não desiste, né? Deus aí, o que ele fez? Ele dá um alimento para Elias, providencia esse sono restaurador e manda ele fazer uma caminhada revigorante. Caminhada é muito bom, né? E aqui, veja bem, versículo 7. O anjo voltou, tocou nele e disse: levanta, Elias, come, pois sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Então Deus, dá alimento, deixa ele dormir um pouquinho, acorda e fala: agora está na hora de andar. Vai caminhar, né? Vai oxigenar o seu cérebro, vai queimar essas enzimas prejudiciais. E Elias vai. Além dessa satisfação física, Deus providencia satisfação ambiental para Elias. Troca ele de ambiente.
Às vezes a pessoa que está frustrada, depressiva, precisa mudar, precisa respirar novos ares. O versículo 7 e 8, veja que ele sai, caminha, né? Agora veja o versículo 15 até o versículo 17. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azazel como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nice, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azazel, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Deus muda Elias de ambiente. Volta, Elias, tem muita coisa para você fazer, eu quero te usar. Deus tira ele daquele lugar. Deus lhe tira do deserto e envia a Horebe, que é um monte de Deus. Quando as pessoas estão frustradas, às vezes eles não querem vir para o culto, não querem orar. Mas é nessa hora que a gente precisa do auxílio, precisa vir orar, precisa vir falar com Deus. Deus está falando: Elias, tu precisa de mim. Vai lá para o meu monte que eu quero falar contigo. Deus tira Elias da caverna e envia de volta de onde ele fugiu. Lembra? Ele estava lá na caverna, trancado, achando assim: ninguém vai me encontrar aqui. Mas ninguém foge de Deus, gente. Deus tinha ainda um capítulo a mais na história de Elias. E eu quero dizer para você: Deus tem capítulos a mais na sua história. Sua história não acabou ainda. Deus quer fazer coisas na sua vida. Além dessa providência de satisfação física, além da providência da satisfação ambiental, Deus providencia satisfação espiritual para Elias. No versículo 11 e 12 diz o seguinte: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte da presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui? Veja, Deus muda a situação de Elias, lhe providenciando agora uma satisfação espiritual. Elias conhecia muito bem o poder de Deus. E esse poder de Deus era representado pelo fogo, pelo vento e pelo terremoto. Deus queria que Elias conhecesse outra parte dele, outro lado dele, outra característica dele. Deus não falou com Elias nem pelo vento, nem pelo terremoto, nem pelo fogo. Elias precisava de uma visão, não agora do poder de Deus, mas o amor e a misericórdia de Deus. E essa visão do amor e da misericórdia de Deus foi representada por aquela voz: manso e suave, Jesus convida. Manso e suave, Deus estava falando com Elias. Foi aí que ele percebeu. Foi lá que Deus entrou na mente de Elias. Às vezes, quando o irmão está vivendo um período de frustração, as pessoas estão lá, né? Não funciona, gente. Não funciona assim. Tem que ser com calma, tem que ser com amor, com toque, com tato, com sensibilidade para chegar. E Deus sabia que precisava lidar com sensibilidade para atingir a mente e o coração de Elias. E Deus fala com ele naquele momento, uma brisa suave. E finalmente Deus providencia uma satisfação ocupacional para Elias. É uma terapia ocupacional que a gente usa na psicologia. Elias precisava de uma ocupação, de uma terapia ocupacional. Senão a mente dele ia ficar vazia. E nós sabemos que mente vazia é a oficina de Satanás. Deus comissiona Elias no versículo 15 a 17. Olha, tem muita coisa para fazer e eu quero usar você. Você é o cara, Elias. Vá, eu quero que você vá ungir um rei e um profeta.
Vai lá ungir. Deus lhe concede um novo amigo, Eliseu. A pessoa depressiva, a pessoa frustrada precisa de um verdadeiro amigo, né? Amigo, gente, que às vezes não precisa dizer nada. Eu gosto do livro de Jó. Se vocês perceberem, quando a gente lembra do livro de Jó, a gente lembra dos amigos que ficavam buzinando. Mas a Bíblia fala que durante 7 dias Jó estava lá, enfermo. E os amigos ficaram só do lado dele. Eu imagino aqui Jó sentado e os amigos lá do lado. Foram a melhor coisa que esses amigos fizeram. Quando abriram a boca, misericórdia. Às vezes, no momento desse, a melhor resposta é o silêncio. Fica do lado dele, abraça, beija. Não precisa dizer nada. Deus providencia essa ocupação para Elias. Ele manda para ungir o rei profeta e lhe concede um novo amigo. Ele diz: você precisa de um amigo, Elias. Amigo. Eu sempre digo que amigo é uma pessoa diante da qual a gente pode pensar em voz alta. A gente não tem medo de dizer o que pensa para mim. E assim Deus tratou com Elias. Tinha muita coisa para Elias fazer. E ele voltou para realizar o seu ministério. Tal qual Elias, todos nós estamos sujeitos a momentos e fases de frustrações. Embora nessas horas pareça que tudo foge do nosso controle, devemos lembrar que podemos contar com Deus, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é o nosso socorro bem presente nas tribulações, conforme diz o salmista no Salmo 46:1. Com um Senhor que é nosso pastor e que nos faz repousar em pastos verdejantes. Podemos contar com Ele. Podemos contar com esse pastor que nos leva para junto das águas de descanso. Podemos contar com esse pastor que refrigera a nossa alma. Podemos contar com esse pastor que nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Podemos ter certeza que junto com esse pastor, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque Ele está conosco. O seu bordão e o seu cajado nos consolam. Salmo 23, versículo 2. E eu quero dizer para você nessa noite que se encontra caído, cabisbaixo, que o Deus de Elias é o teu Deus. Que o Deus que levantou Elias quer te levantar. Que o Deus que usou Elias quer continuar te usando. Tem muita coisa para fazer ainda. E Deus quer contar com você. Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que nos ensina, que nos dirige, que nos capacita e principalmente que nos cura. Que nessa noite o teu Santo Espírito trabalhe em mentes e corações, curando, trazendo refrigério, consolo, conforto para aqueles que necessitam da como Elias. Porque, Senhor, a nossa vida é tão ingrata. Quantas decepções nós enfrentamos. Mas se não for o Senhor, como disse o salmista, ora diga Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, quem seríamos? O que seria de nós? Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Amém. Vamos falar: Senhor, flui em mim a tua graça.